O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o líder chinês Xi Jinping finalmente estão se encontrando pessoalmente novamente. E os resultados são hilários. Isso e mais nas China News Headlines desta semana. Bem-vindo ao China Uncensored. Eu sou Chris Chappell. Finalmente, após mais de um mês de atraso devido à guerra com o Irã, que ainda está acontecendo, aliás, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chegou à China para se encontrar com o líder chinês, Xi Jinping. A cúpula começou com toda a pompa e circunstância, com Trump e Xi inspecionando uma guarda de honra militar conjunta antes de receberem um desfile exclusivo só para eles. Xi apertou a mão do secretário do Tesouro Scott Bessent, do secretário da Guerra, Pete Hegseth e até do secretário de Estado Marco Rubio, que tecnicamente está proibido de entrar na China por criticar os abusos dos direitos humanos no país. Mesmo assim, permitiram sua entrada, explicando que as sanções se referem às palavras e ações do Sr. Rubio como senador dos Estados Unidos sobre a China. Agora que ele é secretário de Estado, é basicamente outra pessoa. Eles falam literalmente, pois antes de Rubio virar secretário de Estado em janeiro de 2025, a mídia oficial chinesa passou a transliterar a primeira sílaba do nome dele com outro caractere chinês para Liu. Eles mudaram o nome dele, mas diferente do que alguns veículos disseram, isso não ocorreu na época da cúpula. Rubio também decidiu usar seu melhor estilo à la Maduro. Me pergunto se ele quer dizer algo para Xi. Claro, Xi já vinha com suas gentilezas habituais. China e os Estados Unidos têm muito a ganhar com a cooperação e muito a perder com o confronto. Devemos ser parceiros, não rivais. Devemos ajudar uns aos outros a ter sucesso e prosperar juntos, e encontrar a maneira certa para que grandes países convivam bem nesta nova era. Parece a mesma declaração que Xi faz em conversas com qualquer país. Sabemos os resultados finais. Agora é a vez de Trump. E nós vamos ter um futuro fantástico juntos. Tenho muito respeito pela China e pelo seu trabalho. Você é um grande líder, digo isso a todos. Às vezes as pessoas não gostam que eu diga, mas digo porque é verdade. Só falo a verdade. É uma honra estar com você e ser seu amigo. E o relacionamento entre a China e os Estados Unidos vai ser melhor do que nunca. Muito obrigado. Obrigado. Isso basicamente soa como Trump sendo Trump, com só um pouco de massagem no ego de Xi para completar. Mas chega de conversa diplomática, o que realmente estava em discussão. Ainda não sabemos muita coisa, pois Trump segue na China. Considerando quantos executivos de tecnologia dos Estados Unidos Trump levou, é seguro dizer que negócios e tecnologia foram temas da conversa. O CEO da Nvidia, Jensen Huang, também está presente, aparentemente incluído de última hora na viagem. Muitos desses magnatas têm negócios na China, o que pode ser um leve conflito de interesses. Também é possível que esses interesses deem vantagem a Trump nas negociações comerciais e tecnológicas. Então, sobre o que mais Trump e Xi conversaram? Bem, Taiwan. Claro, a mídia estatal chinesa informou que Xi alertou Trump de que as diferenças sobre Taiwan poderiam levar os Estados Unidos e a China a confrontos ou conflitos. Poucos dias antes da visita, a Embaixada da China em Washington divulgou um gráfico destacando 4 linhas vermelhas nas relações Estados Unidos, China, Taiwan, democracia e direitos humanos, caminhos de desenvolvimento e sistemas políticos e o direito da China ao desenvolvimento. Então, basicamente, a China pode fazer o que quiser, sem críticas dos Estados Unidos, mesmo que seja maldoso. Achava que as linhas vermelhas do Irã para negociações eram ruins. Apesar de ter atrapalhado toda a pompa da visita, inclusive as crianças esperando do lado de fora pelo Trump sabe-se lá quanto tempo, em um belo e poluído dia. Aliás, a banda militar do Exército de Libertação Popular estava até tocando o YMCA no final do banquete oficial. Acho que eles sabem como animar o Trump, mesmo que a Melania aparentemente não goste. Ela odeia quando eu danço ao som do que às vezes é chamado de hino nacional gay, sabe? Estou ficando preocupado com até onde Trump está levando esse bromance com Xi. E nós vamos ter um futuro fantástico juntos. Mas é importante lembrar o contexto dessas conversas. Trump prendeu Maduro, bombardeou o Irã, colocou tarifas enormes na China, só para citar alguns exemplos. Então, apesar de todos os sorrisos amigáveis, esses dois homens estão em guerra um com o outro, e parece que Trump está absolutamente no seu elemento. Embora o Irã não tivesse representante físico na cúpula Trump-Xi na China, estava presente em espírito.
Um dia antes da cúpula, vários navios-tanque ligados à China, transportando gás natural liquefeito e petróleo, supostamente vindos do Iraque, cruzaram o Estreito de Hormuz e desligaram seus transponders perto do Golfo de Omã. Eles pagaram o pedágio iraniano na ONU como a República Islâmica queria formalizar? Trump foi cordial antes da reunião e permitiu que passassem pelo bloqueio dos Estados Unidos. Quem sabe, mas não é tão secreto quanto o Partido Comunista Chinês achava. No mesmo dia, os Estados Unidos aplicaram novas sanções ao envio de petróleo do Irã para a China. Coincidência? Eu acho que não. Ok, na verdade, como as sanções geralmente levam um tempo para serem implementadas, provavelmente foi uma coincidência. Também foram sancionadas entidades que apoiam as forças armadas iranianas, incluindo 3 empresas chinesas de satélite que, segundo relatos, forneceram ao Irã imagens de posições militares dos Estados Unidos na guerra com o Irã. As empresas eram Earth-Eye, Mizar Vision e Changguang Satellite Technology. Tenho certeza de que ela convenceu Trump de que foi só um acidente. Um acidente cuidadosamente coordenado, triplo e coincidente. Isso ocorreu após a China instruir seus bancos a ignorar sanções dos Estados Unidos às refinarias chinesas, mas uma semana depois ordenou que congelassem empréstimos para elas. Mas a China não está abandonando totalmente o Irã aqui. Segundo autoridades dos Estados Unidos, empresas chinesas conspiram secretamente para vender armas ao Irã, ocultando carregamentos via terceiros países. Então, no que diz respeito aos bancos, claramente isso é mais uma pausa, possivelmente para agradar o governo Trump. É como esconder o lixo sob o tapete antes dos convidados chegarem, torcendo para que não perguntem por que ele está tão estufado. O secretário de Estado Marco Rubio acha que Estados Unidos e China chegaram a um consenso sobre o Irã. O lado chinês disse que não é a favor da militarização do Estreito de Hormuz e que não apoia um sistema de pedágio. E essa é a nossa posição. Estou triste que ele largou o agasalho esportivo. A China concordou que o Irã não pode ter arma nuclear e mostrou interesse em comprar mais petróleo dos Estados Unidos. A China também reiterou recentemente seu apoio ao papel de mediação do Paquistão no diálogo entre os Estados Unidos e o Irã. Então, uma boa notícia atrás da outra, certo? E espere, tem mais. Um alto funcionário anônimo da Casa Branca disse ao político que a China pressionou o Irã a fechar um acordo. Com amigos assim, não é? Se esse formigamento for esperança ou otimismo, deixe-me trazê-lo à realidade. O Partido Comunista Chinês ainda está em guerra ativa com o Ocidente. Um agente de imigração britânico está entre 2 homens condenados por atuar para a inteligência chinesa em uma operação de policiamento paralelo que rastreava dissidentes de Hong Kong no exterior. Os 2 homens, Terlong Peter Wai e Chung Biu Yuan, aparentemente também trouxeram um terceiro homem, o ex-fuzileiro naval e agente da Força de Fronteira Matthew Trickett. Aparentemente, ele tirou a própria vida quando Wai e Yuan foram pegos. Isso lembra a importância de conversar com seus amigos sobre não serem espiões chineses. Londres está convocando o embaixador da China após as acusações, mas não sei qual o objetivo disso. Londres acha que os acusados só merecem um tapinha nas costas e um obrigado do chefe? Mas muito mais perto de casa, em Arcádia, Califórnia, que antes era mais conhecida por caçadores de trolls, a prefeita Aileen Wang renunciou e admitiu ser uma agente da China, o que é terrível. Os caçadores de trolls foram cancelados antes, pois essa seria a temporada mais insana. Já falamos sobre esse caso antes. O ex-noivo e ex-gerente de campanha de Wang, Yao Ning Mike Sun, foi condenado a 4 anos de prisão por atuar como agente do PCC para eleger Wang. Anteriormente, Wang negou saber qualquer coisa sobre o que Sun estava fazendo. Mas espero que você esteja sentado para isso. Acontece que os espiões chineses são grandes mentirosos. Wang e Sun supostamente gerenciavam juntos o site US News Center, que apesar de parecer voltado para sino-americanos, era na verdade uma frente de propaganda pró-Partido Comunista Chinês que a China mandou que eles administrassem. Também vale lembrar que ela era a prefeita. Ela era tão corrupta que fazia a prefeita Quimby parecer honesta. Não confio em político, mas você entendeu. Ela também está em contato com John Chen, de quem já falamos antes. Ele foi condenado a 20 meses de prisão por tentar subornar um agente fiscal federal para retirar a isenção de impostos do Shen Yun, espetáculo de dança chinesa fundado por praticantes do Falun Gong nos Estados Unidos e que se apresenta como a China pré-comunista.
Wang pediu a Chen, que já se reuniu com Xi e participou de reuniões do PCC, para divulgar um dos artigos dele no site dela, afirmando que era desejo do Ministério das Relações Exteriores da China. Tudo isso é uma má notícia para os democratas americanos, porque descobriu-se que Wang doou para o PAC democrata Act Blue, que passou a ser alvo de escrutínio por receber doações estrangeiras. O que, como vômito em um elevador, é bagunçado em vários níveis. Não vamos esquecer que a deputada democrata Judy Chu homenageou Wang como Mulher do Ano em 2024, o que é ridículo, porque a Mulher do Ano todo ano é a minha mãe. Ter um agente chinês como prefeito já é ruim, e agora um americano foi condenado por comandar uma delegacia secreta da polícia chinesa em Nova York. Um julgamento de uma semana em um tribunal federal de Nova York concluiu que Liu Harry Jen Wang, de 64 anos do Bronx, abriu e operou a primeira delegacia desse tipo para o Ministério da Segurança Pública da China, ou MPS. A delegacia ficava em um prédio discreto no bairro de Chinatown, em Manhattan, e aparentemente era usada desde 2022 para monitorar dissidentes chineses. Há 2 anos, o co-réu de Liu, Chun Jinping, de 60 anos, sem parentesco com Xi Jinping, se declarou culpado por abrir um escritório semelhante no sul de Manhattan. Ele aguarda a sentença e Liu enfrenta acusações de ilegalidade. Atuar como agente da China, além de obstrução da justiça, e pode pegar até 3 décadas de prisão. Ambos teriam destruído mensagens de oficiais do MPS ao descobrirem que estavam sendo investigados, o que certamente não é nada suspeito. Fico me perguntando se todos esses agentes do PCC sendo revelados e presos enquanto Trump chega a Pequim é para mandar algum recado. Para mais análises sobre a visita de Trump a Pequim, inscreva-se na nossa newsletter semanal gratuita no Substack. Você receberá conteúdos exclusivos toda semana, ajudando a combater a supressão do nosso canal no YouTube. Publicamos 4 episódios por semana, mas o YouTube talvez não te avise de todos. Eles vêm suprimindo nosso canal há anos. Mas se você estiver inscrito na nossa newsletter, vamos te enviar links para todos os episódios que publicarmos naquela semana, além de alguns bônus divertidos, tudo de graça. Clique abaixo para se inscrever. Sou Chris Chappell. Até a próxima.